Olha, mesmo sendo muito conhecida, a asma mata muito mais gente do que se imagina. A média no Brasil é assustadora, uma morte a cada 18 horas devido a complicações da doença. Uma doença muito conhecida até mesmo pelos sintomas característicos. Tosse, cansaço, dificuldade para respirar, tem que fazer a inalação. Fica com falta de ar, o pulmão fica com pouco ar também. E meu filho também já teve isso. Cuidado para respirar, cansado, não tem fôlego, fica a sensação de trabalhar, né? Recentemente, a asma virou notícia. No final do mês de agosto, a atriz, escritora e roteirista Fernanda Young, de 49 anos, morreu depois de sofrer uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Asmática desde a infância, ela era parte dos 15 a 20% dos brasileiros que sofrem com a doença, de acordo com a pesquisa global do ano passado. Fernanda agora integra outra estatística, a das vítimas da asma. Segundo o levantamento disponibilizado pelo DataSUS em 2018, no Brasil, ao menos uma pessoa morre em decorrência das complicações asmáticas a cada 18 horas. Além disso, menos de 13% das pessoas acometidas pela doença a têm sob controle, o que pode levar a crises fatais. Causada por uma influência das vias aéreas inferiores, a asma é uma doença que pode se manifestar de diversas formas, sendo a alérgica a mais conhecida, que se desencadeia ainda na infância ou na adolescência. Ácaros, pelo de animais, fungos, mofos e pólen são um perigo para os asmáticos. A asma também pode surgir na vida adulta, por volta dos 40 anos. As causas desse desenvolvimento tardio ainda são desconhecidas. Especialistas suspeitam, entre outras coisas, de fatores como poluição e infecção por vírus, como o resfriado. O tratamento à base de broncodilatadores e corticoides pode ser intensificado com a prática de natação, como explica esse professor. Sabemos que a natação ela trabalha muito a questão da respiração. Existem exercícios respiratórios que vai facilitar a ventilação pulmonar. Arthur é asmático, tem 8 anos e pratica natação há 4. No passado, os gastos com medicação eram altos e ele não tinha uma boa qualidade de vida. Depois que passou a nadar, tudo mudou. Os gastos realmente eram muitos. Depois da natação, a gente percebe um aumento na imunidade do Arthur num grau perfeito, que ele não tem mais crises, até a escola ele não falta, ele é um aluno bem assíduo na escola e até na natação também. Como são aulas contínuas, ele não perde aula por gostar também e 100%. Problemas respiratórios para o Arthur é coisa do passado? Coisa do passado, acabaram. Bom, e aqui no estúdio do Notícia da Manhã, a gente conversa a partir de agora com a médica pneumologista Giselda Duarte. Muito bom dia, doutora. Bom dia. A asma, para quem sofre ou já teve uma crise, sabe que ela coloca a pessoa e até os que estão em volta numa situação de muita aflição, né? Em alguns casos, ela pode se tornar incapacitante. Foi citado aí na reportagem, por exemplo, a mãe dizendo que o filho deixa de ir à escola, porque realmente é algo que incomoda muito. E eu queria saber da senhora, aonde é o gatilho para o desenvolvimento da asma? Em qual idade normalmente ela se manifesta? E são fatores externos os causadores? Então, a asma é uma doença crônica de prevalência alta em que ocorre a inflamação das vias aéreas. E assim, o gatilho é uma prevalência, uma predisposição genética na maioria dos pacientes com asma, que a grande maioria das asmas elas são de cunho alérgico e hereditário. Bom, essa imagem ela nos dá uma dimensão do bronquíolo normal e do bronquíolo inflamado, quer dizer, a via por onde o ar passa realmente fica bem reduzida. Isso, então essa inflamação que ocorre aqui no bronquíolo, né, no brônquio, ela leva a uma diminuição do calibre e isso leva a uma dificuldade respiratória, principalmente nos períodos de crise, que a asma é uma doença crônica, mas que ela tem períodos que exacerba, que pioram os sintomas. Então, nessas crises, os pacientes podem ter realmente sintomas graves e importantes. Bom, ela pode se tornar algo crônico?
Então, é uma doença crônica e que não tem cura. A asma não tem cura, mas ela tem controle. Na grande maioria dos pacientes, a gente consegue controlar, orientando medidas de controle do ambiente e o tratamento adequado. Quer dizer que o controle do ambiente é fundamental no tratamento. Importantíssimo. Então, a principal medida de controle do ambiente é evitar o fumo. Então, o fumo é um gatilho muito importante para desencadear as crises de asma. Tanto no paciente asmático quanto na família. Então, mãe e pai de asmático não devem fumar. Evitar-se o cigarro. Isso, o cigarro. Bom, nós dissemos também que o tratamento é necessário e o acompanhamento também essencial. Então, é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle adequado. E aí precisa realmente um acompanhamento contínuo com o especialista, o pneumologista, que aí ele vai avaliar cada paciente, porque a asma ela pode ser desde ter uma gravidade leve até uma gravidade importante, uma asma grave. E aí o pneumologista vai avaliar esse paciente qual é a gravidade da doença, qual é a frequência dos sintomas, os exames, alterações nos exames e avaliar o tratamento, qual o tipo de tratamento a ser feito. Quais as possibilidades de tratamento? Então, os tratamentos, a grande maioria dos tratamentos para asma é feito com medicação que a gente chama inalatória, que popularmente é chamado de bombinhas. E essas medicações são à base de broncodilatadores de corticoide inalatório. E assim, 60% dos asmáticos, eles têm uma asma leve, que a gente consegue controlar, né, com a baixa intensidade de medicação, com pouca medicação. Os asmáticos graves, que é uma população bem menor, quantidade bem menor, em torno de 10 a 15%, é que são pacientes que precisam de muita medicação para a gente tentar conseguir um controle da doença. E é nesses pacientes que a gente tem que focar, porque é onde tem um custo maior e onde tem risco de morte, né? Então, o asmático grave é esses pacientes que têm risco de morte. Em Teresina, no Piauí, de uma forma geral, doutora, nós temos um período úmido reduzido em relação a outras regiões do país. Isso é favorável? Então, esse clima que a gente está agora no BRO-BRO, que é um clima seco, com umidade muito baixa, muito calor, muita poeira, né? Então, isso realmente favorece a desencadear as crises, tanto de asma quanto de rinite. Porque o paciente que tem asma, em geral, ele tem outras doenças alérgicas, como a rinite, a dermatite. Essa bombinha, ela vai ser sempre um recurso válido ou a pessoa que tem a doença em um nível, em um estado inicial, digamos assim, um estado que não seja tão grave, isso pode influenciar negativamente o uso indiscriminado? Então, assim, o tratamento da asma é importante a gente também educar o paciente. Dizer que a doença é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem controle. E que a gente tem 2 tipos de tratamento. Tem um tratamento chamado controlador e o tratamento para crise, que é o tratamento de alívio. Então, no paciente com asma, a gente orienta e explica. Então, tem uma medicação broncodilatadora, que é para usar no alívio das crises, que quando ela é usada indiscriminadamente, com muita frequência, ela pode realmente desencadear eventos adversos importantes e até favorecer a morte. Então, o que a gente orienta é que os pacientes sigam a orientação dos médicos, o tratamento adequado, porque nesse paciente que precisa muita medicação de alívio, que é o broncodilatador, o que ele precisa é melhorar a medicação controladora, que é a base de corticoide inalatório e, em algumas pacientes, a associação do corticoide inalatório com um broncodilatador adequado. Nós conversamos aqui com a médica pneumologista Giselda Duarte. Muito obrigado pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Um ótimo dia.